Então a pessoa faz aquela ultrassonografia morfológica super completa e de repente vem um pedido para mais um exame. Aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Ué, mas por quê? O principal já não foi feito? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Qual é a real necessidade desses ultrassons de acompanhamento? E olha, essa dúvida é super comum mesmo. A maioria das pessoas acredita que o morfológico, por ser tão detalhado, é o grande finale dos ultrassons. Mas não é bem assim. Às vezes, o acompanhamento precisa continuar. E o motivo é chave, viu? Não é para refazer o que já foi visto, é para observar uma coisa totalmente nova, a evolução. Para entender a diferença, pensa assim. O exame morfológico é tipo uma vistoria completa do carro. Ele checa cada peça, cada detalhe da estrutura, da anatomia. Já o exame de acompanhamento, essa é outra história. Ele é a vigilância da viagem. Ele monitora como as coisas estão indo, o desenvolvimento, o bem-estar do bebê, semana a semana. Resumindo, um olha a planta baixa, o outro acompanha a obra. E essa ideia de acompanhar a obra nos leva a uma analogia perfeita. É preciso enxergar o crescimento fetal como um filme e não como uma foto. Pensa bem, uma foto, ela congela um único momento. Já o filme conta a história toda, com o começo, meio e, bom, a continuação. Ele mostra o progresso. Certo, mas como é que se filma esse crescimento? A resposta está na biometria fetal. Nome técnico, mas a ideia é simples. O exame mede 3 pontos-chave: a circunferência da cabeça, a do abdômen e o comprimento do fêmur. Com essas 3 medidas, a gente consegue estimar o peso e, o mais importante, colocar o bebê numa curva de crescimento para ver se a história dele está seguindo o roteiro esperado para a idade gestacional. E isso aqui é talvez a frase mais importante de toda essa nossa conversa. Crescimento não é uma fotografia, é uma tendência. Um exame sozinho é só um clique, um momento no tempo. O que importa de verdade, o que conta a história real, é a sequência de exames, é a curva, a evolução, é a tendência. Ok, mas e se o bebê está pequeno, abaixo do que a curva espera? A primeira coisa é calma, não é para se desesperar. Estar abaixo da curva não é um diagnóstico, é um sinal de que precisamos investigar. O grande objetivo é justamente esse: descobrir se é um bebê que é pequeno por natureza, por genética, ou se existe algo atrapalhando o crescimento dele. E essa investigação pode levar a vários caminhos. Quando o crescimento é menor que o esperado, as suspeitas podem recair sobre a placenta, que talvez não esteja entregando nutrientes direito, ou sobre a pressão da mãe, entre outras coisas. Agora, se o crescimento é excessivo, aí as pistas podem apontar para diabetes, por exemplo, ou fatores genéticos. É um quebra-cabeça complexo. Cada caso é um caso. Mas o acompanhamento não olha só para o bebê. Ele olha também para a casinha dele, para o ambiente onde ele está. E isso significa checar o líquido amniótico. A quantidade desse líquido é um termômetro, uma pista muito valiosa sobre como anda o bem-estar geral da gravidez. Mas por que o líquido é tão importante assim? Pensa comigo. Ele é um reflexo direto de duas coisas cruciais. Primeiro, do bom funcionamento da placenta. E segundo, do xixi do bebê, ou seja, se os rins dele estão funcionando bem. Por isso que qualquer mudança no volume, para mais ou para menos, acende um sinal de alerta. É um aviso de que algo ali merece uma atenção especial. Então vamos lá. Se o líquido está baixo demais, o nome técnico para isso é oligodrâmnio, as causas podem ser várias, desde um problema na placenta até desidratação da mãe. Agora, se está alto demais, aí o nome é polidrâmnio, a investigação pode apontar para diabetes ou, muitas vezes, a gente simplesmente não encontra uma causa específica. Mas o ponto-chave é: o nível do líquido nunca é olhado de forma isolada. Ele é sempre uma peça do quebra-cabeça, junto com o crescimento e todo o resto. Beleza. Então a gente já checou o crescimento e o líquido. Mas e se essas duas coisas, em vez de darem respostas, trazem mais perguntas? Bom, aí é hora de chamar os especialistas. É quando entra em cena uma ferramenta mais avançada, que não é para todo mundo, não é de rotina, o famoso ultrassom com Doppler. É como se a gente precisasse dar um zoom, sabe? Se o crescimento não vai bem ou se o líquido está alterado, não basta saber o quê, a gente precisa saber por quê. E muitas vezes a resposta está no sistema de abastecimento do bebê, na sua circulação. O Doppler é a lente de aumento que permite enxergar exatamente isso. E o que o Doppler faz na prática? Ele funciona como um radar de trânsito para o sangue. Ele mede a velocidade e a direção do fluxo sanguíneo nas estradas que ligam a placenta e o bebê. Com isso, a equipe médica consegue ver se tem algum congestionamento, ou seja, se o oxigênio e os nutrientes estão chegando direitinho, e principalmente como o bebê está lidando com a situação lá dentro. Mas atenção, não é um exame que se pede à toa.
as indicações são muito claras. Quando se suspeita de restrição de crescimento, por exemplo, ou de anemia fetal, e ele é protocolo, obrigatório, em toda a gestação de gêmeos, ainda mais naquelas que dividem a mesma placenta. Ou seja, não é para qualquer um, mas é uma ferramenta que salva vidas quando bem indicada. E quando o médico liga o Doppler, o que ele está procurando? Bom, primeiro ele olha a artéria umbilical. Ali ele vê se a placenta está oferecendo muita resistência. Depois, ele vai para a artéria cerebral média. Isso é genial. Ele vê se o bebê, de forma muito esperta, está desviando mais sangue para proteger o cérebro. Em casos mais sérios, a investigação vai ainda mais fundo. Cada vaso sanguíneo conta um pedaço da história de como o bebê está se virando. Certo. A gente juntou todas as peças, o crescimento, o líquido, os dados do Doppler. E agora? Qual é o grande objetivo disso tudo? Porque, veja bem, não é só para colecionar informação. É para transformar toda essa vigilância em uma coisa fundamental. A melhor decisão possível. Então, para que serve esse exame no fim das contas? 1. Para acompanhar a tendência de crescimento. 2. Para avaliar o ambiente. 3. Para pescar sinais de que a placenta não está dando conta do recado. E o mais importante de tudo, ajudar a equipe a pesar na balança e decidir o momento certo para o parto. É sobre encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre os riscos de ficar e os desafios de sair. Mas é tão importante quanto saber para que serve, é saber para que não serve. E vamos ser claros, este exame não é uma bola de cristal. Ele não promete risco zero. Ele não consegue prever um evento súbito, do nada. E, pelo amor de Deus, ele não substitui o pré-natal, as consultas, a conversa com o médico. É uma ferramenta de vigilância e não de adivinhação. E essa frase, ela resume tudo. A medicina fetal trabalha com probabilidade e vigilância, não com certeza absoluta. É isso. O trabalho todo é sobre gerenciar riscos da melhor forma possível, com a consciência de que na biologia, a certeza de 100% é algo que simplesmente não existe. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a meta não é ter uma certeza absoluta, que é impossível, mas sim ter uma vigilância confiante, como é que isso muda a forma como a gente enxerga o pré-natal? Fica a pergunta. Talvez a paz que todo mundo busca não venha de uma garantia que não existe, mas sim da confiança de saber que tem alguém olhando, vigiando e cuidando com as melhores ferramentas que existem.